Vamos abrir na segunda carta aos Coríntios, Agora, 8. A segunda aos Coríntios 8. Vamos meditar aqui domingo. Segunda carta aos Coríntios 8, verso 10. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos neste dia de Santa Ceia. Pai, eu peço-te que o Senhor venha usar, como tem usado os irmãos, os cânticos, os louvores. Agora é o momento da palavra inicial da noite. Fala aos nossos corações, ó Pai, conforme o Teu Espírito Santo, que eu fale, que eu pregue, amada igreja, para que ela seja edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se você puder colocar sobre os seus pés, segundo aos Coríntios 8, versículo em diante, assim. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isso, completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Amém. Podemos acertar. Amém. Irmãos, como eu falei, a mensagem que Deus colocou no meu coração é essa, porque aqui fala a respeito da coleta que foi começada pela igreja de Corinto, pelos coríntios, né? E por algum motivo eles pararam. Houve um problema, a Bíblia não é clara acerca disso, eles pararam com aquela coleta. E aí Paulo usa os irmãos da Macedônia, que em meio a muita tribulação, prova, né, perseguição, eles manifestaram abundância de alegria para contribuir, né? E na profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza a generosidade deles. Ou seja, na dificuldade deles, eles tiveram essa atitude de contribuir. E ainda o que me chama a atenção, olha só o verso 3, capítulo 8. Porque eles, Paulo disse, testemunho eu, Paulo dizendo, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Ou seja, eles deram de boa
perseguição, pobreza, eles tiveram uma atitude muito louvável. Certo? Então o que Paulo estava querendo com isso? Usando os irmãos da Macedônia para motivar os irmãos coríntios para que eles continuassem a coleta que estava sendo feita entre os coríntios. Paulo usa os macedônios como exemplo para motivar. Preste atenção, verso agora 4. Olha só o que eles fizeram, os macedônios. Eles pediram com insistência, rogando ao apóstolo Paulo para que eles pudessem participar daquela contribuição. Nós queremos participar dessa contribuição. Eles insistiram com Paulo. Olha só que exemplo de dar, de contribuição. Às vezes a gente lê um trecho desse, né? A gente não observa, mas olha só que riqueza na questão de contribuir. Em meio à dificuldade, eles estavam em dificuldade, em perseguição. Então, em meio à pobreza, eles tiveram uma rica atitude. Se doaram, fizeram isso com boa vontade, com voluntariedade, né? Esse espírito voluntário. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, Paulo dizendo, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, a Deus, né? Depois a nós pela vontade de Deus. Primeiro eles se deram ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eles estavam entregues à obra, aquela obra ali tão louvável para socorrer os irmãos que estavam em dificuldade. Verso 6. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Tito havia começado essa coleta, ele que estava liderando provavelmente essa coleta. Aí houve a parada, a Bíblia não fala acerca disso, não é claro acerca disso. Por que parou? Então Tito iria retornar para liberar essa coleta para os irmãos pobres de Jerusalém. Verso 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, quer dizer, eles foram ricos tanto na fé como também na palavra, no saber, né? E em todo cuidado, em nosso amor para convosco, Paulo dizendo, né? Assim também abundeis nesta graça. Assim como vocês são ricos, né? Nessas áreas, sejam ricos também na obra, naquela obra que eles estavam fazendo. Olha como Paulo incentivou eles a fazer aquilo. Mas um incentivo não avarento, mas para socorrer a obra de Deus. Amém? Verso 8. Não vos falo na forma de mandamento. O que é isso? Eu não estou mandando vocês fazerem isso. Olha só, Paulo usa palavras sábias. Eu não estou mandando vocês fazerem isso. Não é? Mas para provar, para testar vocês pela diligência de outros. Quem são essas pessoas aqui? Esses outros, os macedônios. Certo? Então Paulo estava testando eles, usando quem? Os macedônios, para provar os coríntios com relação à sinceridade do amor dos coríntios. Ou seja, Paulo estava dizendo: eu estou provando o amor de vocês. Façam como os macedônios. Completem a obra que vocês começaram. Verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Cristo, né? Que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqui está o versículo, irmãos. Por que eu, assim, resolvi pregar sobre esse trecho? Cristo tinha que estar aqui nesse trecho. Senão seria não incoerente falar de oferta da Santa Ceia. Porém, tinha que ter uma passagem falando de Cristo, por meio da Santa Ceia. E Jesus Cristo, como fala aqui, ele demonstrou o amor dele, porque ele, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, irmãos, para que pela sua pobreza nós tornássemos ricos.
Que riqueza é essa? É uma bênção. Salvação. É uma salvação. Quantas riquezas espirituais nós temos? Quem nos deu a autoridade contra o mundo espiritual maluco? O próprio Jesus. Você, por exemplo, me veio à cabeça agora isso. Vou dar um exemplo aqui. Você pega aí o homem mais rico do mundo hoje, ou um dos mais ricos, coloca ele diante de um endemoniado e manda ele expulsar para ver se o demônio vai sair. Com a riqueza que ele tem, a gente sabe que não sai. Se ele crê, sai. Se ele não crê, não sai. Agora a igreja, o Senhor deu poder, deu riqueza, coisa maravilhosa. Não é? Às vezes o demônio está aí sacudindo a pessoa, tormentando a pessoa, o servo de Deus chega lá e fala assim: demônio, eu te ordeno no nome de Jesus, sai dessa vida agora, essa vida não te pertence, sai em nome de Jesus. Você pode expulsar um demônio, porque Jesus te deu esse poder, porque Jesus um dia, ele que é rico, sendo rico, se fez pobre. E essa pobreza fala de quê? Dele ter vindo à terra. O verbo se fez carne, ele tornou-se homem, ele se submeteu a isso para nos dar riqueza, para que no nome de Jesus Cristo nós oremos e as pessoas sejam curadas, libertadas. Jesus precisava ser batizado? Não. Pela lógica, né? Porque o batismo é para o arrependimento, ele precisava João Batista falou. de nada. João Batista falou. Exato. Jesus morreu para que nós ressuscitássemos nele. Exatamente. A palavra também que a Bíblia usa. Ou seja, a ressurreição física de Cristo também dá poder para que muitas pessoas mortas pelo pecado sejam ressuscitadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Então essa é a nossa riqueza. Amém. Irmãos, não tem isso como a gente avaliar ou precisar. É lógico que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa. Você de repente precisa de uma casa própria, você precisa. Eu creio que até Deus dá, já deu alguns aqui. Carro, às vezes a pessoa precisa, Deus dá um, dá dois, dá quantos a pessoa precisar, de acordo com a necessidade da pessoa, porque Ele supre as nossas necessidades. Mas a nossa grande necessidade é aquela que Jesus falou com Marta: somente uma coisa é necessária, Marta. Que coisa é essa? Jesus Cristo na mente e no coração. Você vive com Jesus, dorme com Jesus, sonha com Jesus, e quando você não sonha com Jesus, Ele abençoa o seu sono. Você acorda com Jesus, e quando você depara com pessoas atribuladas que vêm contar os problemas delas para você, você ora, Jesus liberta, Jesus abençoa, porque Ele enriqueceu. Essa é a riqueza. Não está ligada que essa riqueza é uma riqueza necessariamente material, é mais até espiritual. Que coisa maravilhosa. Você ora para alguém, de repente, pastor, evangelista, irmão Gelson, irmão Lucas, seja quem for da igreja, todo mundo tem a unção de Deus. Ore pela minha vida, porque eu estou necessitado. Eu não estou vendo nada, a coisa fechou para mim. Eu estou com um problema grave. A minha esposa está com câncer. A minha filha contraiu uma doença que a medicina não explica. Eu estou perecendo, eu não tenho dinheiro. Eu estou fazendo uma vaquinha na internet e ainda não consegui nem uma terça parte. Não ore por mim, para que Deus me abençoe. Aí de repente, naquele alvoroço todo, a criança, vamos colocar a criança aqui, está perecendo. Aí Deus, pela oração do servo dele, entra lá no leito em que está a criança, visita a criança, e a criança praticamente se ressuscita. Aconteceu com a minha filha com 14. Exatamente, o irmão deu o testemunho do outro dia, né? Aí a pessoa chega depois e fala: eu não estou acreditando, irmão. Você orou, a igreja orou. O médico disse que não sabe o que aconteceu. A minha filha, ela começou a voltar ao normal. Ele desligou os aparelhos,
ela começou a conversar, pediu comida, pediu para andar, não tem explicação. A explicação é Deus, é a riqueza de Jesus Cristo, é esse poder. Irmãos, não vamos estar deixando as riquezas, os prazeres do mundo assim nos seduzir, certo? É uma sedução. O crente, ele está diante dessas coisas direto e reto. É mentira ou é verdade? Nós somos tentados diariamente a perder o foco. O diabo faz de tudo para nos tirar do foco, porque ele sabe que você no foco é você abençoado. Amém. O que Deus tem para a sua vida, preste atenção, não é somente o que você está vendo aqui agora. Amém. Deus tem coisa muito maior. Amém. Pastor, e se não acontecer nesta terra? Se não acontecer nesta terra, vai acontecer no porvir. Eu quero é Deus. A hora que Deus vai me recolher, se Ele vai fazer uma coisa na minha vida aqui na terra, ou não, cabe a Ele. Eu vou continuar servindo a Ele. Ele me deu poder. Eu quero é viver com Jesus, morrer com Jesus, para ressuscitar com Jesus em glória. É o que eu quero. É essa riqueza que eu quero para viver com minha vida. Eu não quero as coisas do mundo. As coisas do mundo, quando não são abençoadas por Deus, nos afastam de Deus. Essa riqueza eu não quero, porque essa riqueza aos olhos de Deus é pobreza. É pobreza. Miséria. É uma miséria. Entende? Então vou ler de novo esse versículo. Falou muito ao meu coração. Verso 9. Vamos ler, se você puder ler comigo. Todo mundo, toda a igreja, que leia junto. Amém? Verso de número 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém. Que riqueza! Quanta gente está correndo atrás de riqueza aí, riqueza, né, melhor dizendo, joga aqui, joga ali, é isso e aquilo, porque o ser humano ele quer um dinheirinho bom, né? Alegra, não alegra? Se a gente falar que não alegra, está mentindo. Quem que não pensa em dinheiro? A pessoa pensa em dinheiro, ela não pode deixar o dinheiro tornar-se o Deus da vida dela. Esse é o problema. E não é difícil isso acontecer, não. O dinheiro tem se tornado uma mão na vida de muitas pessoas. Muitos crentes, pastor, na hora do desespero, lembram do Pai. Na hora da graça, se esquecem. Isso aí é a história do ser humano. Dos 10 leprosos. Só um voltou para agradecer e foi salvo, provavelmente. Então agora verso de número 10. Vamos lá continuar a mensagem. E nisso dou a minha opinião, Paulo dizendo: pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Então eles deveriam o quê? Completar a obra que eles haviam começado. Porque o ser humano tem tendência de começar e parar. Então nós temos, irmãos, que dar continuidade. Começo, meio e fim. Exatamente. E por que Paulo fala isso também? Até para que a bênção de Deus continuasse sobre a vida deles, é lógico. Isso era uma graça no meio deles, certo? E olha só o versículo de número 12. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Aí a pessoa pensa assim: então é segundo o que eu tenho, não tem nada, não vou dar nada. É ruim. Não, é uma explicação. Às vezes o ser humano, ele tem mania de pegar o dinheiro dele e gastar com tudo que ele precisa, e às vezes até coisa que ele não precisa tanto. Aí não sobra para a obra de Deus. E qual que é o certo então, pastor? De acordo com o que a Bíblia diz, o que o Senhor entende, é a pessoa não deixar o resto para Deus, ou ver se sobra para Deus, e sim colocar Deus no programa da vida dela com prioridade, como Paulo aqui instruiu sobre isso. Mas essa é a questão. Deus ele deve estar inserido no nosso programa financeiro ou não? Vocês acham que isso é digno? Deus é digno disso ou não? É em primeiro lugar. Irmãos, Deus nos coloca em primeiro lugar em tantas coisas. Olha o que Jesus fez por nós. Se empobreceu para que nós enriquecêssemos.
na fé espiritualmente, né? Então, nada que nós, assim, dermos a Deus é suficiente, comparado ao que Ele fez por nós. Aí não há comparação, mas a gente dá, não é? A gente dá por quê? Porque a gente é obediente. A gente sabe que isso é o mínimo que a gente pode fazer, reconhecer, não é? Vamos continuar aqui então para terminar. Verso 13: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Verso 14: suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja o quê? Você vê que nesses dois versículos ele fala a palavra igualdade, haja igualdade 2 vezes, uma vez em cada versículo. Então, por exemplo, Paulo queria sobrecarregar os coríntios para aliviar os judeus, os pobres da Judéia? Não. O que Paulo queria com isso? Segundo o Espírito, estava dirigindo ele a motivar essa coleta, a continuação dessa coleta, dessa contribuição. Ele queria que houvesse igualdade. Então Deus não quer que um fique sobrecarregado e o outro fique aliviado. Não é essa a questão. Então, se uma pessoa, preste atenção, olha só, aplicação direta para mim. Se uma pessoa na igreja ela pode contribuir ou não contribuir, ela vai sobrecarregar outros. Alguém vai ter que contribuir também, ou vai ter que dar até mais para poder ajudar na obra de Deus, porque aquela pessoa que pode não deu. Esse é o princípio. Então, quando há uma não contribuição de alguém que pode contribuir, sobrecarrega alguém. Porque as contas param? Não, as contas são constantes, né? Então, irmãos, a questão aqui é isso. Deus não quer que haja sobrecarga para um e alívio para outro. Ele quer igualdade. E para que haja igualdade, nós devemos, assim, estar colaborando como os coríntios deveriam, foi escrito por Paulo, para colaborar para os irmãos pobres da Judéia. E Deus iria abençoar. E ele disse aqui também, para que quando, preste atenção, ou seja, a abundância de vocês estão suprindo eles agora. Mas no futuro pode ser que a abundância deles venha suprir vocês. Então Paulo joga a coisa no nível só, certo? Hoje eles estão mal e vocês bem, mas amanhã a coisa pode virar e eles estarem contribuindo para abençoar vocês, né? E para encerrar, ó, verso 15: como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. De onde Paulo tirou isso aqui? Lá do maná, onde a Bíblia fala que o maná caía do céu. Então, quem colheu demais, lá se você for ver o trecho do maná, quem colheu demais não sobrou, e quem colheu pouco não faltou. Cada um colheu o quanto podia comer. Deus quer o quê? Satisfazer. Deus não quer empanturrar a pessoa para a pessoa ficar até passando mal. Não. Deus quer suprir as necessidades, não as vaidades. Preste atenção. É diferente. Necessidade é uma coisa, vaidade é outra. A gente vê, Paulo usa o princípio lá do maná, para encerrar aqui o trecho, né? Então, vamos fazer, meus irmãos, o que é justo. Vamos começar o ano da mesma forma de como nós encerramos e até melhor. Se nós pudermos. Por que até melhor, se eu dizer, pastor? Porque o crente, ele vai. A vida do crente é como uma luz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém. Então vai só melhorando. Amém. Não é verdade? O ramo ligado à videira, o que o pai faz com ele? O que é feito com ele? O processo. Ele é limpo para dar mais fruto ainda. Mais. João 15. Não é verdade? Então, o crente, ele vai só. Às vezes a pessoa ela não se dá conta que está no Senhor, né? Quando ela para e pensa, ela fala: poxa, eu estou desenvolvendo mesmo, eu estou em Deus. Nem percebi o quanto eu melhorei em minha vida. Quantas coisas Deus fez, né? É Deus na vida do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é o Deus da bênção. Amém? Amém. Veja o evangelista Francisco.
Francisco, nosso amado irmão Deus. Obrigado. Karen. Vamos estar orando aqui, meus irmãos, né? Para o pão e para o vinho. Nós sabemos, irmãos, que esses elementos são o quê? São elementos físicos. Mas a partir do momento que nós oramos e consagramos, tornam-se elementos também espirituais. Para a nossa salvação. Isso é uma coisa séria, né? Não é apenas um pedaço de pão, um cálice de vinho, como muitas pessoas pensam, né? Não, isso aqui tem, após a consagração, efeito de salvação na vida cristã. Amém? Amém. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos esses elementos ao Senhor, para que a partir do momento, meu Pai, em que nós pegarmos esses elementos, tanto o pão quanto o vinho, nós possamos estar comendo de Cristo e bebendo de Cristo, elementos consagrados para a nossa salvação. É assim que nós oramos e abençoamos esses elementos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Se você, não vou falar porque você já sabe, se é batizado, tem ninguém aqui, né? Carece de uma orientação. Quem é batizado, a Bíblia fala que deve ceiar, né? Então, a gente já sabe, não precisa falar. Se tivesse alguém na igreja que ainda não é, ou que eu não conhecesse, eu falaria, mas não há necessidade, não carece disso, né? Se você estiver já com a sua bênção aí, com o seu pão, com o seu vinho, pode começar a orar, amém? Sua oração. Agora vamos orar, né? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, amadíssimo e eterno Pai, nesta noite nós estamos aqui, meu Pai, mais uma vez para participarmos nesta que é a primeira Santa Ceia do ano, participarmos, ó Pai, deste momento tão, meu Pai, louvado, tão fundamental e necessário para a salvação de qualquer cristão. Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados em nome de Jesus Cristo, daquilo que falamos, daquilo que fizemos, por atos, ó Pai, pensamentos, ó Pai, palavras. Talvez nós ferimos alguém, não sei, agora não estou aqui na minha mente lembrando de algo dessa natureza, mas pode ser que eu falei alguma coisa. Eu sempre falo isso porque às vezes isso acontece na igreja, ó Pai, a gente fala uma coisa que a gente nem percebe às vezes, e alguém entende aquilo de uma forma errada, pensa que foi uma direta, ó Deus e Pai, perdoa-me de todo e qualquer pecado que eu tenho, meu Pai, ou que eu tenha cometido contra alguém, dos pecados, ó Pai, que normalmente eu cometi, como todos nós cometemos pecados, desde a última Santa Ceia de 2023 para esta 2024, primeiro ano de 2024, ó Pai, nós pecamos, nós falhamos. Por isso nós estamos aqui, meu Pai, para sermos purificados pelo sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, para que não sejamos, ó Pai, condenados com o mundo. Julgados somos, ó Pai, pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. E nós, ó Pai, pela fé oramos, pedindo ao Senhor e crendo que o Senhor, ó Pai, Cristo Jesus, é poderoso para purificar-nos de toda e qualquer imundícia, pecado ou coisa dessa natureza, do Pai, do mundo contrário ao Senhor, do pecado, ó Pai, em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, ó Pai, crendo e pedimos ao Senhor a purificação de todo o pecado pelo sangue de Cristo. Amém. E graças a Deus. Quem orou com fé, erga um pouquinho o pão e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço, pelo Senhor, ter enviado teu filho para morrer, para sofrer o seu corpo na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Quem orou com fé, coma do pão em nome de Jesus Cristo.
Se você já acabou de comer o seu pão, não precisa levantar a mão. Diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço, pelo Senhor ter enviado teu Filho para verter o seu sangue na cruz do Calvário, para a purificação das nossas vidas de todo pecado. Senhor, por meio desse cálice divino que simboliza o sangue de Cristo, eu renovo a minha aliança com o Senhor e com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus, que eu pede em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus e Pai, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor nos amou, meu Pai, de uma tão grande forma, como está no Evangelho segundo São João, capítulo 13, verso 16, que enviou teu Filho ao mundo, dando ele por nós. O Senhor nos deu ele para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Pai, agradecemos ao Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos amou de uma tão grande forma que nós não temos palavras, ó Pai, para descrever a tão grande forma que o amor por nós. Mas nós estamos aqui com os nossos, ó Pai, defeitos, os pecados nossos, ó Pai, sendo purificados pelo sangue do Cordeiro nesta noite. Estamos aqui, meu Deus, para dizermos que amamos o Senhor, amém, amamos o Filho, amém, e amamos também o Espírito Santo, que tem realizado grandes coisas em nosso meio, e eu creio que há de continuar realizando. Às vezes, ó Pai, parece que não está acontecendo nada, mas quando a gente analisa, está acontecendo, é muita coisa. E nós, por isso, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, desde a virada do ano 2023 para o ano 2024, amém, nós te agradecemos, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Amém. E nós, neste ano, daremos muitos testemunhos, ó Pai, nesta igreja. Amém. Não por causa do homem, não por causa de mim, que sou miserável pecador, mas por causa de Jesus Cristo que está aqui. Porque Ele disse, meu Pai, que está onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele se faz presente. Amém. Ele está aqui, meu Pai, no nosso meio. Nós podemos senti-lo e nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Santa Ceia desta noite, pela vida de cada irmão, ó Pai, por tudo aquilo que cada irmão tem feito, nos ajudando, Pai, de diversas formas. Ó Deus e Pai, nós temos aqui te agradecer. Nós queremos terminar, Pai, a Santa Ceia desta noite em estado de ação de graças por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus Cristo, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Faça assim com as suas mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho e com a sua doce consolação do Espírito Santo. Continue, meu Pai, encorajando, consolando com a divina consolação do Espírito Santo a cada irmão, para que nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento e na consolação do divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Não vai embora sem dar a paz de Cristo para o nosso lado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém, a paz de Cristo.